Sejam bem-vindas a mais um mês da Gold Class e nessa aula nós vamos conversar sobre um assunto muito importante do qual vocês têm muitas dúvidas e sempre me perguntam, que é sobre equipe. Como estruturar uma equipe, qual é o momento de você ter a sua equipe. Então, hoje nós vamos abordar algumas pautas para que você avalie se realmente tem a necessidade e se realmente você quer investir o seu tempo em uma equipe. Bom, eu sou maquiadora há 7 anos e durante esses 7 anos, a maior parte do tempo, eu tenho uma equipe maravilhosa. Com isso já passaram vários profissionais incríveis pela minha equipe, outras que deram super certo, outras que saíram porque seguiram outro rumo, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. O primeiro ponto que eu separei para poder falar a vocês é sobre alinhar as perspectivas de vocês e também o valor da sua empresa. Então, antes de você criar uma equipe, chamar profissionais para trabalhar em seu nome, você precisa ter muito bem alinhado qual é a sua visão como empresa e quais são os seus valores, que são os seus ideais, aquilo que você não abre mão. E por que isso é tão importante antes mesmo de você pensar em formar uma equipe? Porque quando você tem uma equipe, antes de tudo você precisa ser o exemplo. Então, se você quer cobrar pontualidade, você quer cobrar acabamento, qualidade, seja lá qual for o seu nicho, mas aqui eu falo principalmente para maquiadoras, antes você precisa ser para que você tenha voz e autoridade para cobrar alguma coisa de alguém. E com isso, a visão da sua empresa, os seus valores precisam também estar muito bem definidos para que não haja ruído na comunicação entre você e a sua equipe. Eu vou dar um exemplo muito básico. Não é só porque eu sou cristã, mas eu não gosto de palavrão. Eu abomino isso da minha vida, eu gosto muito de falar e fazer coisas que vão me edificar, isso independente de religião, independente da sua crença. E eu acho que certas palavras não atraem coisas boas para as nossas vidas, então por isso eu não falo palavrão. E eu prezo muito por isso. São detalhes, como vocês podem ver. Mas todas as pessoas, todas as meninas que trabalham, os profissionais que trabalham hoje na minha equipe, elas seguem o mesmo padrão e visão do que eu. Então, eu não vou chamar uma pessoa para minha equipe que tem como hábito comum falar palavrões, porque não faz parte da minha visão como empresa e também como pessoa. Eu não vou chamar uma pessoa para minha equipe que não tem responsabilidade com horário e que tem a fama de chegar atrasada. E aqui algo bem bacana que eu quero abrir para vocês é que a maioria das minhas alunas que fazem parte da minha equipe, elas são ex-alunas, né, como eu acabei de falar. E durante o curso mesmo, eu já observo se aquela aluna ela vai chegar atrasada, como que é o comportamento dela em aula, qual a roupa que ela vai no curso, se a roupa tá amarrotada, se a roupa tá suja, o cuidado que ela tem com o material, se ela tem calma ao fazer aquilo que eu falei, se ela presta atenção no que eu falo, porque isso no dia a dia conta muito. Então, a primeira coisa que você deve saber é: chame pessoas para trabalhar com você que são alinhadas com os seus valores e objetivos. Não adianta você chamar qualquer profissional somente para ganhar dinheiro. Por quê? Porque ela estará trabalhando pelo seu nome e isso tem uma responsabilidade muito grande, que talvez você não tenha ciência. Mas só para te explicar como funciona. Qualquer problema que tiver no atendimento, a cliente ela vai me procurar. Ela vai procurar a empresa Amanda. Ela não vai simplesmente dar um feedback ruim para aquela profissional que ela não gostou do trabalho. Ela até pode fazer isso, mas quem fica responsável sou eu. Eu sou responsável em fazer o fechamento, em passar tudo direitinho, organizado, planejado para a pessoa que trabalha na minha equipe. Então, quem se preocupa em fechar a agenda, horário, fazer o planejamento do dia, somos nós, né? No caso, eu, Amanda. Então, como que funciona isso? Você tem 2 caminhos a serem seguidos. Qual o momento de você ter uma equipe? O momento em que você está tendo muita demanda e você não consegue suprir essa demanda, ou seja, você já não consegue dar conta sozinha, e aí você pensa assim em trazer aí uma equipe para poder ser os seus braços, digamos assim, e dar conta daquilo que você precisa fazer, ou quando você para e pensa e estabelece que você quer ter mais uma fonte de renda, porque sim, a equipe ela pode ser mais uma fonte de renda para você. Só que assim como todo trabalho, uma equipe ela demanda tempo, gestão e antes de tudo você precisa ser o exemplo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque não adianta você ter uma equipe se você mesmo não consegue gerir a sua empresa, os seus horários, os seus afazeres, se você ainda não consegue ter uma pontualidade, não consegue seguir ali um padrão na sua empresa. Então tudo isso precisa ser pensado
muito bem antes de você chamar profissionais. Eu não tenho uma equipe gigantesca hoje, eu tenho somente 3 profissionais que fazem parte da minha equipe fixa, né? Que são aquelas que eu sempre vou recorrer a elas, que é a Tamires, a Karine e a Milena. São todas ex-alunas maravilhosas, totalmente alinhadas com o meu propósito e visão como empresa, então veja bem como isso é importante. E como que é acertado isso? Eu avalio o trabalho e o desempenho, principalmente elas como pessoas, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sempre vou me doar além, eu sempre vou fazer além do contratado, então eu não contrato, eu não chamo pessoas preguiçosas, pessoas que não tem nada a ver com o meu estilo, não só de maquiagem, mas principalmente de vida também, porque fica muito mais fácil você conversar com pessoas, você, por exemplo, vão ter momentos que você vai precisar alinhar as coisas, alinhar situações, chamar atenção. Essa é a parte ruim. Eu não gosto particularmente de chamar a atenção de ninguém, mas existem momentos em que você precisa falar, olha, você poderia ter ido melhor assim. Então tudo é a forma como você fala. Se você colocar pessoas nessa equipe que não aceitam uma crítica construtiva, porque, entre parênteses aqui, uma crítica construtiva para mim, ela sempre vem alinhada com uma solução. Se aquela pessoa não sabe receber uma crítica, ela não consegue trabalhar em grupo, ela não consegue ter essa consciência de grupo, de que uma ajuda a outra e todas nós crescemos juntas, ela não serve para trabalhar em equipe. E eu já tive sérios problemas quanto a isso, então não quero que vocês tenham. Esses são os 2 momentos onde vocês vão pensar em ter uma equipe, pela alta demanda ou como mais uma fonte de renda. Eu estabeleço o combinado de 30% meu e 70% dela, tá? Isso eu posso avaliar e subir para 40%, 60%, que é o máximo, que é bem porcentagem de salão mesmo, bem padrão. Mas eu prefiro ficar com 30% hoje do valor, então todo o valor que vocês pedem em equipe, 30% é da minha empresa e o restante ficam com elas. E como que faço essa divisão? A minha equipe ela é responsável em fazer os cursos, em acabamento, qualidade, em comprar bons produtos alinhados com o que eu tenho, porque a pessoa que ela quer se produzir comigo e eu não tenho mais essa data disponível, o que a maioria das vezes acontece, ou porque eu estou em noiva, ou porque eu tenho outro compromisso, ela quer um atendimento tão bom quanto. Ela quer que as meninas da minha equipe usem produtos que eu uso também. Então tudo isso também é avaliado. A minha equipe ela precisa seguir o mesmo estilo, o mesmo padrão de atendimento, de excelência, de produto, e tudo isso eu deixo muito bem alinhado com a minha equipe e elas sabem e concordam com isso antes mesmo de entrar na equipe. Tá? Então é assim acertada a porcentagem, a maioria das vezes elas vão até a casa da cliente por ser um serviço personalizado e aí esse transporte fica por conta da cliente, tudo isso é previamente avisado no PDF que precisa ser muito bem trabalhado para não ter pontas soltas e que vocês não cometam erros como por exemplo, a minha equipe não entra em local de área de risco, a minha equipe ela não vai ser fechada a data delas sem antes ter um sinal. Tá? Isso é assim primordial para um atendimento, tanto meu quanto da minha equipe. Todas as instruções são passadas. Depois do atendimento, eu sempre peço feedback para elas, como que foi o atendimento, se elas têm foto para me enviar, porque se tiver algum erro técnico, algo que elas possam melhorar, eu com certeza vou avaliar e passar para elas. Então é muito bacana eu ver o desenvolvimento das meninas que trabalham comigo, das profissionais. Eu gosto muito de ter equipe, já tive uma equipe muito maior, mas não é fácil, é desafiador, assim como qualquer etapa profissional. Então por isso vocês precisam avaliar muito bem antes de falar, não, eu realmente quero ter uma equipe, eu quero crescer. Dá para ganhar dinheiro com a equipe? Dá. Isso se você souber gerir o que você está fazendo, contratar as pessoas certas e também precificar da forma correta. Não adianta você colocar 10 pessoas para trabalharem no seu nome, sendo que elas não vão dar conta do recado, elas não vão servir com o mesmo valor e excelência do qual você serve, e você cobrando um valor muito baixo, porque não vale a pena você ficar com R$30 de cada pessoa. Hoje fica em média para mim um valor de R$100 por cada produção que elas fazem e vale muito a pena para mim e é sim um diferencial e mais uma fonte de renda que você pode ter ao elaborar e construir uma equipe para trabalhar no seu nome. Para finalizarmos a aula, eu quero que você pense com muito carinho antes de você estabelecer essa prioridade. Eu quero ter uma equipe. Avalie, porque não é fácil, é desafiador. Antes de tudo, você precisa ser exemplo, você precisa ter a mente muito bem firme, lidar com as questões emocionais que acontecem às vezes na equipe. Eu, por exemplo, eu deixo bem claro que eu não tenho preferida, então toda cliente que entra em contato, eu passo o PDF, elas que escolhem a profissional, vou no privado e falo com elas, ou quando a cliente não demonstra nenhum interesse por nenhuma profissional específico, eu coloco no nosso grupo que nós temos, onde é passar todas as informações e vejo quem tem a data disponível para assim fazer o fechamento.
Minha equipe é maravilhosa, quero até deixar aqui um agradecimento para todas as meninas que já trabalharam e trabalham comigo. Para mim é um prazer, elas são uma extensão da Amanda Albuquerque, eu tenho muito orgulho de dizer isso. E se você souber trabalhar, souber gerir essa equipe, elas podem sim te trazer ótimos, excelentes resultados.